Gente, coisa mais complexa. Lá eu começar a apresentação. Mas que bom estar aqui com vocês de novo falando sobre o que todo mundo quer saber, mas ninguém quer escutar. É igual dentista. Todo mundo sabe que a hora vai ter que ir, mas ninguém quer saber ainda. Só que assim, hoje nós vamos falar um pouco sobre a reforma tributária, só que ele é um assunto muito amplo. Mas vamos entender primeiro o que aconteceu da reforma tributária. Saíram várias leis, assim, praticamente o sistema inteiro de tributos do Brasil foi alterado, mas nós temos que dividir essa reforma em dois pedaços. Nós temos uma reforma do consumo e uma reforma da renda. Então, sabe aquelas leis que falam, dos 5 mil reais, e vai pagar dos alta renda, outras formas de tributação, ITCMD, são impostos que não são afetados pelo consumo. E o que são impostos em reforma do consumo? Ela veio no sistema do IVA. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar no sistema IVA, que na verdade é uma concentração de impostos, um imposto só, né, digamos assim, e ele é dividido. Ele é uma coisa que tem duas cabeças, que é o IBS, apesar de ser considerado que é um sistema, esse IVA, ele é um sistema internacional, que é um sistema que já vai aplicar em vários países. E ele vai se dividir em IBS e CBS. E o que são esses impostos? Esse CBS? São impostos que a gente já está acostumado, só que foram concentrados em pacotes. Esse CBS, ele é o PIS/COFINS. O PIS/COFINS, ele é o imposto federal. Então, tudo que é arrecadado de PIS/COFINS é destinado para o Estado. O IBS e CBS, ele vai concentrar o ISS e o ICMS. Ainda temos a questão do IPI. O IPI, ele foi considerado como alíquota zero. Ele foi para ser colocado nessa faixa aqui, só que ele não vai acabar. Eles zeraram a alíquota do IPI. Então pode ser, a gente sabe que a questão da arrecadação do Brasil pode ser. Mas vamos considerar que ele também vai acabar. Então a primeira parte que a gente tem que entender é, na hora que a gente for fazer um planejamento tributário, vamos focar no patrimônio, na nossa renda, o que entra, né, de faturamento e etc. E o que é relacionado ao consumo. Por exemplo, se eu estou no supermercado, eu compro para o supermercado leite, farinha, macarrão, tudo que tem ali, pago funcionário, etc. Uhum. Nós vamos ter que olhar cada parte desses insumos que a gente compra para a gente analisar que a gente vai poder descontar um pedacinho. E o que é esse pedacinho? Esse sistema do IVA, ele tem um sistema de creditamento. É crédito e débito. Cada coisa que você comprar, você vai tirar um pedacinho, colocar outro, né, um valor a mais, e você vai sair com outro pedaço, digamos, de 2 vezes. Se você comprou, nós temos a questão, antes de falar esse exemplo, nós temos a questão do IVA. Ele não tem taxa definida até hoje. A reforma tributária ela já está ativa. Tem aquelas alíquotas, né, de IBS, CBS, que são, que a gente fala que é de teste. Se ela cobrar e você não tiver débito, você vai ter que esperar receber. Ela é um ilusório, mas ela tem uma certa consideração que a gente tem que fazer. E aí, o que acontecia antigamente? Nós tínhamos alguns sistemas e alguns insumos que não tinham creditamento. O lucro presumido, por exemplo. Ele, numa taxa de serviços, pagava-se imposto de renda na pessoa jurídica de 4,8%. Esse 4,8% é a presunção de 32%, que é na parte de serviços, mais 15%. É uma base de cálculo, mas vamos falar no geral, que fica mais fácil. Era, por exemplo, 4,8%, CSLL é contribuição 2,88% e PIS/COFINS 3,65%. Uma empresa que tivesse um lucro presumido numas tarifas básicas, sem nenhuma especificidade, que é claro, que tem cada tabela, cada isso, cada aquilo, pagava 11,33% de imposto, que era o imposto de renda, né, mais o PIS/COFINS. Só que o que vai acontecer? Essa alíquota que era... Lembra que a gente está falando de PIS/COFINS aqui e a gente passou ele para cá, certo? Além disso aqui, vamos supor que aqui nós estamos falando de serviços, teria um ISS que aqui em Montes Claros é 5%. Então, 3,5 mais 5 seria PIS/COFINS mais ISS, que seria esse mais esse,
daria 8,65. Então, a respeito de taxas de tributos de consumo, você pagava 8,65. Isso eu estou dando um exemplo bem geral, porque a gente sabe que tributário, cada específico, cada CNAE, cada NCM, cada tudo, né? Só que eles consideraram hoje, né, eles estão considerando que a taxa do IVA, que é essa cabeça aqui dupla, que ela vai ficar em torno de 28%. Tem gente que fala que vai ficar em 26,5%, tem gente que vai falar que vai ficar quase 30%, enfim. Eles estão achando que vai ser esse 28%. O que vai acontecer com a empresa? A empresa que pagaria, vamos lembrar aqui, PIS, COFINS e ISS, 8,65%, ela vai passar a pagar 28%. Só que isso não vai acontecer. Por quê? Dentro do IVA tem várias categorias de impostos, tem vários descontos. E sempre tem uma especificidade em relação a isso. Por exemplo, advogado está lá na categoria que desses 28%, ele teria um desconto de 30%. Por exemplo, aluguéis de imóveis tem desconto de 70%. Airbnb tem desconto de 30%. Então, tem cada categoria que tem uma coisa. Mas se você se enxerga que entre 8,65% e 28% tem uma diferença muito grande, essa que é a questão. Dentro desses sistemas, quem presta serviço, ele tem pouco crédito, porque ele compra pouco. Então, se você está no seu mercado, para você vender lá na gôndola lá, um saco de feijão, um saco de farinha, um saco de arroz, ele teve que comprar um saco de farinha, um saco de arroz, um saco de feijão. As pessoas que prestam serviço, igual vocês, desenvolvedores, etc., vocês têm pouco insumo para adquirir. Então, vocês têm pouco crédito para abater. E aí, vai pesar se vocês não tiverem um diagnóstico tributário, fizerem de uma forma bem específica para fazer esse cálculo, para não ter essa quase 20% de diferença, de aumento. Claro, voltando a dizer, cada tabela tem cada coisa. Porque olha como é que vai acontecer. Por exemplo, a pessoa comprou um insumo, ela comprou R$1.000 de produtos e a pessoa anterior a ela pagou 28% de BSBS. E aí ela deu um crédito para a próxima pessoa de R$280, considerando os R$1.000. Você vendeu o produto que você comprou a 1.000, você vendeu a 2.000. Então você também vai pagar 28%. Só que é a diferença do 1.000 com 2.000, entendeu? E aí, no final, você vai pagar R$560. Só que você já tem um crédito de 280. Então, você vai pagar 280. Vocês entenderam mais ou menos em relação a isso? Então, é muito importante... Como é que o processamento... Tá, vamos lá. Comprou, tá lá na pizzaria, comprou tomate e, sei lá, queijo. Vamos supor que o molho é feito de tomate e queijo. Só que além do tomate e queijo, eu ainda uso outra coisa lá no molho, que é, sei lá, que é coisa que eu produzo. Eu planto lá. Como é que esse terceiro elemento, ele entra nessa acreditação lá do final, na hora que for vender um molho? É aquele sistema que a gente estava falando. É quase como considerar. Eu usei 1% do negócio que eu comprei, 2%. Só que tem um agravante muito grande. Mão de obra não entra em creditamento. Você lembra quando a gente estava falando naquelas outras reuniões em relação à pejotização? Por que da pejotização? Porque pessoa jurídica que vai poder dar crédito para pessoa física, ou para outra pessoa jurídica. Tem algumas presunções de crédito de pessoa física, mas tem o da área rural, é um caso mais específico. Mas tem o da pessoa jurídica para pessoa jurídica, que mais específico, é para contribuinte do IVA para contribuinte do IVA. Por quê? Pessoa jurídica, e que vem digamos, a pior parte. O simples, ele não dá creditamento. Então, você imagina, escuta até o final, essa parte é importante. O simples básico, ele não dá crédito total. Por exemplo, uma taxa bem básica do simples, tem 4, 4,5%, 6%, aí tem tecnologia que dá 15,5%. Vamos supor que chega vamos tacar aqui nos 4%.
Disso aqui, mais ou menos, tem a tabela lá. Porque o que é o Simples? O Simples, ele concentra o imposto de renda, esses impostos aqui que a gente falou. O imposto de renda da pessoa jurídica, a CSLL, a CPP, que é a contribuição patronal, PIS/COFINS, o ISS, ICMS, EI. Hã? O INSS, nós vamos, da questão do Simples, nós temos 5 tabelas do Simples. A quarta tabela, ela contribui 20% de INSS. As outras tabelas não contribuem. Então, o INSS é essa questão aqui, ó, contribuição patronal, que eles consideram. Eles juntam todos esses tributos. Então, assim, se a pessoa, se ela teve 4% de contribuição sobre o faturamento dela, e é importante uma questão do Simples, o Simples não vai mudar, não vai ter nada e tal. Mas a forma o montante que vai ser cobrado no Simples, ele vai mudar. Então, por exemplo, multas e juros que você tiver de transação vai entrar como renda. Se você, por exemplo, é casa de fios, não tem aqueles rolos de fio assim? Se você vender como sucata, aquilo entra como renda. Juros de tanta coisinha que, se você alugou seu espaço, entra como renda. Não é só mais a sua atividade operacional, digamos assim. Então, o que não era renda, por exemplo, era 4% sobre só 1.000, talvez é 4% agora sobre 2.000 ou 1.500. Então, pode ser que aumente a sua arrecadação de alguma forma. Só que voltamos aqui ao caso. Por exemplo, a taxa básica do Simples, sei lá, vamos colocar 6%. Desses 6%, 1%, digamos assim, ele era do PIS/COFINS e do ISS, proporcionalmente, certo? Se alguém comprar de uma empresa do Simples, ela vai ter um crédito de R$1. Se ela comprar de uma empresa PJ de outro sistema, ela vai ter crédito de 28%. Outro sistema que você fala é contribuinte. Lucro presumido, por exemplo. Entendeu? E aí que tá a maior preocupação, assim, isso aqui são várias questões, mas o que eu quero focar na discussão é exatamente essa. As empresas, hoje, mais, sei lá, quantos 90%? Quantos estão no Simples, Sérgio? Muitos, 95%, mais ou menos. 90, sei lá, mais de 90% estão no Simples. E aí vocês vão ter que rever a sua cartela de clientes para saber se você pode ficar no Simples. A primeira questão que você tem que rever, fazer o diagnóstico tributário. Vale a pena ficar no Simples? Porque o Simples, ele começa no 6%, mas ele chega até no 33%, né? É preferível você pagar 33% ou 11,33%. Então, talvez o lucro presumido... Tem aquela falsa ideia de que o Simples é o melhor sistema de todos. Não é. Eu falo antes da reforma, vamos supor esse ano. O 11,33, visivelmente, matematicamente, né, em relação a isso. Vocês que, por exemplo, são questão de tecnologia, a alíquota de vocês começam com 15,5. 15,5 é melhor do que 11,33. Então, tem que fazer. Tem a questão do fator R, que a gente pode aplicar, né, na tecnologia, em arquitetura, vários sistemas que a gente pode aplicar. Mas, voltando à questão principal aqui, a gente sabe que as empresas, você que fornece pizza, a margem de lucro, eu sei que os meninos estão te ajudando, você já sabe toda a sua margem de lucro, ela é muito pequena. Então, você imagina você abrir mão de mais ou menos 27% do custo, né, da sua margem de lucro final. Voltando a dizer, a alíquota não é essa, porque não foi definida ainda, e eu também estou considerando de forma geral, mas que seja 8%, fala nem 6%, 8%. Você vai abrir mão de 20%? Então, aí que as empresas, que a maioria das empresas, elas têm que ficar espertas e entender que a reforma tributária sim vai aplicar o sistema do Simples. Porque, como eu disse que a PJ, ela dá crédito para PJ, então, não, eu só vendo pizza, não vendo para nenhuma pessoa jurídica, então posso ficar no Simples. Porque o crédito não vai ter, assim, não vai ser que a gente fala B2C, né? A gente não vai ter esse aproveitamento. Mas, assim, igual a gente estava falando da questão da detetização. Fala que vai para vários, ou CNPJs, ou faz para empresas. Você acha que a empresa vai abrir mão dessa porcentagem? Não vai. E aí eles desenvolveram um jabuticaba, que chama Simples Híbrido. O Simples Híbrido. O que eles vão fazer? Eles vão continuar com... Você lembra que eu coloquei esses impostos aqui, né?
o imposto de renda da pessoa jurídica, o CSLL e a contribuição patronal vai continuar a ser aplicado sobre a taxa antiga. Só que essa parte aqui, ISS, ICMS, COFINS e tal, ela vai ter que ser recolhida por fora. Então você vai estar um pé no Simples, um pé no outro sistema. Aí, quem que vai entender isso? Quem não emite nota fiscal? Entendeu? Só que a pessoa que compra de você, né? E por isso a gente tem que analisar tudo. A gente tem que analisar contratos de longo prazo. Porque vai que, eu fiz um contrato de fornecimento de tecnologia de 20 anos. Só que há 5 anos, o meu custo operacional era 1. E a partir do ano que vem? E a partir dos próximos 5 anos? Porque a faixa de transição da lei é de 2026 a 2033, né? Que a gente coloca. Tá. E nesse 2033, o preço que eu cobrava em 25, ele compensa ou eu estou tomando prejuízo? Então, qual que é o momento? Essas alterações do Simples, elas começam no ano que vem, de 2027. Em 2027 também acontece hoje, qual que é a alíquota que eles estão, essa alíquota teste que eles consideram? É 0,01%, não, 0,1% e 0,9% de CBS. 0,1% de BS, 0,9% de CBS. Só que vai chegar no que vem, acabou PiscoFins. 27 acabou PiscoFins. Aí vai entrar 99,9% da alíquota. 2028. Depois vai passar para 100%. Mas 100% vai passar. Acabou PiscoFins. O IPI vai zerar e também vai começar a questão do imposto seletivo. Você já ouviu falar de imposto seletivo? O imposto do pecado? Gente! Chama imposto do pecado. Isso eu não estou tirando da minha cabeça, eu juro. Chama imposto seletivo. Eles consideram que esse imposto seletivo, ele vem com uma função, mas para fazer outra coisa. Esse imposto seletivo, ele vem de maneira arrecadatória para compensar o IPI. O IPI ele vai ser zerado para todas as empresas, menos para as da Zona Franca de Manaus. E o que é esse imposto seletivo? Imposto do pecado. Ele vai ser cobrado por tudo que faz mal. Tudo que é cerveja, tabaco, açúcar. Só coisa boa, né? Saudade! Acabou. Só que pode afetar muito outros setores. Por exemplo, talvez o suco de laranja adoçado aí afeta, por exemplo, o agro. Tem outro. É uma cadeia que vai ser afetada muito grande em relação a esse imposto seletivo. E ele é considerado como o imposto, ele tem a função arrecadatória e o outro ele tem a função de que você não faça, digamos assim, o consumo. E esse é dessa forma. Só que ele foi feito de forma totalmente errada, porque colocaram coisas que, na verdade, não deveriam ser consideradas como pecado, só para compensar a questão do IPI. Mas isso aqui, essa parte é bastante relevante, mas para o contexto que a gente está, é menos relevante. Então, essa questão do simples híbrido é o que vocês têm que colocar na cabeça. E, Fernando, o que vai acontecer? Vai aumentar o imposto. Não vai achar que o simples híbrido, que eu vou continuar com minha alíquota de 4, de 6. Deixa eu fazer uma pergunta nesse híbrido aqui. Para fazer a pizza doce, eu preciso para fazer o produto, sabe? Ele tem um produto, tá lançando um produto. Uhum. Aí ele precisa comprar açúcar para fazer o produto e ele vai vender o produto pronto. Uhum. Esse imposto incide só em cima de quem produziu e vai vender açúcar? Ou vai incidir em cima dele também, que está vendendo o produto que tem açúcar? Só que tem outra questão. Tem a questão das isenções da cesta básica. Aí vem... Açúcar é cesta básica. Açúcar é cesta... Se açúcar for cesta básica, tá tudo bem. Tô livre. Ok, tá tudo certo. Vou comer só açúcar. Não é nada do leite condensado, nada do sorvete, nada do refrigerante, nada de nada. Só açúcar, tipo leite ninho, né? Mas essa cesta básica, assim, só a título de curiosidade, cada lugar tem uma coisa. Tipo, no Nordeste tem cuscuz, eu acho que é queijo. Cada lugar define quais são os itens que tem na cesta básica. Acho que tem um negócio de material, caça não, uns arreios, cada lugar tem um trem diferente. Então, essa visão, assim, tem muitos pormenores que a gente precisa falar em relação a essa transição, quando começa o outro.
Igual, por exemplo, em 2027, 2028, o IBS permanece nessa alíquota, né, de 0,01. Só que a partir do 29 vai diminuindo 10% de ICMS, de ISS e ICMS e vai aumentando 10% de IBS e CBS. Então, assim, começa 10, 90, 20, 80, 70, até que em 2033 aí vira 100%. Nós temos outra questão importante, a questão dos créditos que a gente tem. Esse sistema de crédito aqui, ele não surgiu agora. Ele não é, ninguém nunca teve crédito. Empresas, por exemplo, do lucro real, elas já têm esses créditos. Então, como é que fica? Eu tinha um crédito de ICMS, ISS, tinha esse, a partir, sei lá, de 2003 não vou ter crédito nenhum. Esses créditos, eles vão ter uma validade e eles consideram que o próprio sistema do governo que vai calcular. Não digo não os créditos passados, eu digo esse sistema de creditamento aqui, o próprio governo vai calcular essa acreditação automática. A gente estava conversando em relação... Vai calcular certinho, né? Vai. E o que a gente estava falando em relação às notas fiscais. Qual que é a preocupação maior? O IVA, ele é um imposto, digamos, único, né, que é separado desses dois. Nós temos o comitê gestor do imposto, mas, na teoria, o governo vai arrecadar todo esse valor e vai distribuir, né? Só que o que a gente tem que preocupar muito, até de forma visionária, é que, a meu ver, a arrecadação dos municípios ou dos estados, ela vai cair muito. Porque vai ser muito uma barganha, entendeu? Vai ser muito um... Então, qual que já tá soltando a tendência aí e já só tô esperando passar a eleição? PVA, PTU, tudo vai, assim, subir de forma estratosférica para compensar essa perda. Que é claro, você imagina, tá tudo no seu bolso. Você fala, eu preciso pagar uma conta. Não, deixa que eu pago depois. Deixa outra questão. Só que, ademais, além do estado e do município, nós temos ainda a questão do split payment. A questão do split payment, que ela também vai ser aplicada no Simples, mas eles estão prevendo que vai ser o último sistema que vai ter o sistema de split payment. Se você teve uma nota fiscal de R$1.000, você comprou, né? Vendeu R$1.000, não vai cair na sua conta R$1.000. O governo, na hora que quicou, ele já pega os R$280. Então, você não vai ter a opção de pagar ou não. Já vai quicar e já vai. Então, só vai chegar na sua conta os 720. Isso vai preocupar muito a questão dos caixas da empresa. Então, você imagina, com a alíquota dessa, você ainda tem que esperar o crédito anterior, você não tem esse crédito na mão, e ainda esperar para receber. Geralmente você cobra com 30 dias, ou com 60 dias, alguma coisa assim. Então, toda a estrutura, ela tem que ser refeita. Para quem eu vendo, como é que estão meus contratos, qual a precificação é o que vai mais com esses reflexos. Então, o diagnóstico tributário não é para grandes empresas, isso é para ontem. Porque, por exemplo, do Simples, que são a maioria das empresas, começa agora em 2027. O sistema do Simples híbrido, ele vai poder ser escolhido a cada 6 meses. Geralmente vai ser em março e setembro, e ele vai começar a ser válido no próximo semestre. Essa questão do crédito não tem nada se falando ainda, né? Por exemplo, para ter esse retorno, né? Quanto tempo? Igual você falando nessa questão de caixa. Eu vou recuperar meu crédito, é o quê? Um mês? O que se divulga é porque esse sistema do governo, ele vai ter o crédito imediato. Só que tem outra questão. O crédito só vai ficar disponível se o seu fornecedor pagar, entendeu? Então tá, ele te vendeu. Só se ele não pagou o tributo, você não tem um crédito. Então você tem que preocupar até para quem você está comprando, com quem você está comprando. Porque se ele não pagou a guia, ou se não pagou, né, ou não tinha caixa, ou tem débito, ou tá ainda... O governo fala, não, você cobra dele, porque eu não tenho problema nenhum com isso. Você vai pagar os 560. O dia que você for, né, que ele resolver pagar, fica como crédito para a próxima compra sua, ou para outra questão. Eles consideram que esse sistema de crédito e débito vai ser muito ágil e muito eficiente em relação a isso. Coisas automáticas, né, de nota, que aí vai juntar todos os sistemas. Por isso que a gente fala assim, não teve essa questão da cobrança do Pix. Na verdade, não é isso. O que eles estão controlando é essa movimentação financeira. Então, não é questão só do Pix.
Então, tudo que movimentar hoje na sua conta, você precisa se preocupar. Igual lá quando sua mãe, geralmente assim, gente, né, casada, não, eu deposito dinheiro na sua conta e você paga as contas pra gente. Não faz isso mais, não. Porque o governo pode considerar que você ganhou, sei lá, 20, em vez de você ganhar, na verdade, você ganhou 10. Então, até você explicar que não é CREA, aí vem uma simulação, outras Existe questões. algum lugar, assim, tem algo parecido com isso que funcionou? Tem. Na verdade, a maioria dos países da Europa, eles são dessa forma. Mas o que muitos doutrinadores e muitos pessoas que estudam esse sistema de reforma, o que eles falam? Realmente precisava de um sistema de reforma do consumo, ou reforma da renda, da questão da arrecadação. Só que, geralmente, os países que aumentam a tributação do consumo, eles abaixam da renda para ter um equilíbrio. Só que o Brasil aumentou os dois, entendeu? Então, você não pode nem tudo que para você fazer a operação, você paga muito, né? Então, teoricamente, sobraria menos aqui, você teria menos cobrança na renda. Só que cobraram os dois. Então, sabe quando você fica fechado dos dois lados? Então, essa é uma crítica muito do sistema, porque aí não tem como. E aí, caímos no Paraguai. Caímos no Paraguai. Não, mas assim, hoje eu falo assim, é uma mudança de mentalidade, uma mentalidade que eu tinha uma colega na pós-graduação que eu fiz, que ela falava assim, o que te motivou mais? Aí ela falou assim, o que motivou você mais na vida e tal? Aí ela falou assim, a vaca. Eu falei, a gente ficava perguntando, que vaca e tal? A vaca que correu atrás de mim. Porque ela tava com a perna quebrada e assim, já tava sarada e tal. E uma vaca correu atrás dela. Aí ela não tinha jeito, ela teve que correr. Qual foi a minha motivação? A vaca. Então eu acho que é isso. As pessoas antigamente era inimaginável você falar sobre Paraguai, Uruguai, morar fora da saída fiscal, ter um patrimônio fora, ter uma conta no exterior, abrir um LLC nos Estados Unidos. Hoje, as pessoas precisam ter essa preocupação. Porque tem dois perfis de pessoas que vão para fora. As pessoas que estão com a questão do consumo e da renda, que a gente caiu nessas questões. Porque tem países que não estão cobrando esses 28%. Então, na hora do consumo, da produção, imagina você ter na sua margem menos 28%. Só que a gente tem que considerar também, nessa questão da saída, também a da renda. Porque a renda que provém de você desses países, você tem que considerar no seu patrimônio. Com que valor que ela vai ter no seu patrimônio. Porque ela pode ser uma tributação mais alta, igual a questão do Paraguai. Para talvez algumas empresas operacionais são melhores, mas você vai continuar como residente fiscal, né? Então, quando essa renda vier para você na pessoa física, você tem que analisar como que isso vai chegar no seu patrimônio. Não é só simplesmente ir para o Paraguai. Talvez tenha esse benefício do consumo, mas na hora que vier da renda, é complicado. Então, é esse planejamento mais detalhado, né? Mas voltando, assim, para 90% das pessoas. Em alguns casos que a gente consegue executar um serviço em algumas outras áreas, vamos supor, a gente dá manutenção predial. Entre limpeza, aquele monte de coisa. Uhum. A da limpeza, vamos supor, eu não vou falar aqui o valor, não. Vamos supor que o KNAI da limpeza ele sai a 20% do imposto. Quando você emitir a nota fiscal naquele KNAI. Tá, mas de que regime tributário? Simples. Sim, vai, continua o seu raciocínio. E aí, tem outro que sai do anexo 4 e vai para o anexo 3, que também é muito parecido o serviço que é executado. Essa fuga de KNAI pode acontecer ou não é ideal fazer isso? Vamos começar do começo. Nós temos que entender como que a sua empresa ela está estruturada, né? Quais são... Quando você faz um contrato social, e é isso muito importante, que a gente tem que rever esse contrato social, porque ele pode cair em vários KNAIs. Eu vou falar uma questão de advogado. Se eu misturar função de advogar, eu estou no anexo 4. Se eu colocar como consultoria, e o anexo 4 começa com 4,5%. Se eu colocar como consultoria, eu caio no 5, 15,5%. Você entendeu? Então, esse que faz parte do diagnóstico tributário. Eu tenho que entender que KNAI que eu vou atender. Talvez, até se não for, salvo engano, não sei se foi o Adib que falou isso. Talvez
coisas que você faz, é preferível você deixar de fazer, porque senão afeta a outra tributação que você tem. Mas, por exemplo, KNAIs, né, que não são conflitantes, que eles estão no mesmo local. Quando você for fazer a nota fiscal, você vai informar qual que é o NCM, o KNAI e tal. Você pode fornecer um serviço na tabela 4, ou você pode oferecer um na 5. Aí a tributação aqui vai ser proporcional a essa e a tributação aqui vai ser proporcional a essa. Só que você tem que entender, talvez, o mesmo serviço se adeque em outra tabela. Você entendeu qual que é a questão do fator R também, né? O que é o fator R? O fator R, que ele é muito importante, principalmente para você de tecnologia, porque afeta a tabela, né? Pula a tabela, vai pulando de tabela. O simples, ela vai 1, 2, 3, 4 e 5. Começa que a indústria, geralmente prestação de serviço, ela tá no 3, 4, 5. O 3, acho que é 6%, que compra é 4,5 que começa, e o 5 é 15,5 que começa. Você pode oferecer serviços em outras tabelas, né, em tabelas diferentes, mas aí a gente tem que fazer aquela análise tributária para saber se é conflitante, talvez é preferível você abrir outra empresa para oferecer só esse KNAI do que bagunçar com outro. Mas o que é a questão do fator R? O simples, você tem que fazer o cálculo, são a concentração daqueles impostos, é sobre a renda, mas vamos supor que você tem R$1.000 de renda, e aí seria esses 6%, se você fizesse serviço da 3, ia ser 6% de 1.000, 4% de 1.000, 4,5% de 15%, que essa aqui realmente ela é a mais perigosa, 15,5%, você imagina, né? Tem casos que paga mais do que o lucro presumido, então talvez o lucro presumido é até mais barato do que tá nela. Só que tem um negócio que chama fator E, que o governo falou, o governo na lei e tudo falou. Se você tem despesas com mão de obra maior do que 28%, você, mesmo que preste serviços da faixa 5, você pode cair para a faixa 3. E é um cálculo simples, você vai colocar o somatório do que você teve de despesa, INSS, Folha, Prolabore, Tico-Tico, taranã, aí coloca, divide pelo que você faturou, e aí você vai chegar numa porcentagem. Se essa porcentagem ela for maior do que 28%, você tem direito a ficar nessa categoria. Então, tem gente, só que assim, existem planejamentos tributários que são errados. Vou aumentar, então, minha carga, minha folha, para eu cair na 6. Só que aí aumenta talvez o INSS, aumenta o FGTS, aumenta o imposto de renda. Então, são planejamentos que às vezes se vendem, ou contadores. Não, só aumenta aqui e cai. São essas questões que a gente tem que preocupar. O que acontece? Com a reforma tributária, nivelou todo mundo. Quem sabia, sabia. Quem não sabia, também não sabia nada. Todo mundo está no mesmo lugar. Nós, advogados, assim, existe uma eterna briga de contador com o advogado. Mas eu vou defender o advogado e, na verdade, nossos contadores, eles são nossos parceiros. Mas nós temos, você imagina que tem mais de umas 3.000 páginas de reforma tributária, de lei. Nós temos uma facilidade maior para ler essas leis, interpretar, né? Porque a gente teve isso ao redor, né, do longo da faculdade. Então, muitos contadores, eles não estão preparados para essas nuances, sabe? Esses detalhes. Então, pode ser que tenha um prejuízo, falar, não vou contratar advogado para fazer um diagnóstico, não, porque meu contador já sabe. Não sabe. Eu tive uma cliente que ela fez um planejamento patrimonial, ela queria transmitir os bens dela para o filho. A contadora dela falou assim, não, é simples, é só você abrir uma empresa com seu filho. Eu falei, mas ele tem dinheiro para comprar? Não, aí era uma empresa, muito dinheiro, assim, muitos dinheiros, é só você abrir, então ele fica só 50%, eu só 50%, tá transmitido. Então não funciona dessa forma. Então a gente tem que ter preocupação muito grande com as atualizações e a qualidade dos contadores. Porque vocês estão vendo a diferença, tem cálculos que dão diferença de 8%. Você imagina o que representa isso na sua margem de venda? Né? Fora o que a gente está falando só da reforma do consumo. Nós ainda não falamos sobre a reforma da renda. Porque não, eu não quero mudar nada na minha empresa, eu não vou fazer uma nova precificação, não quero fazer nada. Aí chega 51 mil reais na sua conta, lá de Prolabore. Prolabore não, de dividendos. E aí, esse aqui é um cálculo interessante também que eu vou mostrar para vocês. Chega 51 mil reais de dividendos. Se você
você ganha mais do que 50 mil reais de dividendos, você paga não. Você tem um desconto, né? Uma retenção na empresa de 10% todos os meses. Acontece que, para você saber quanto que foi que você teria que pagar de fato, então só para vocês entenderem o sistema aqui. Você, até 50 mil, você não paga, não, você não tem os 10%. Não é que você não paga os 10%. Você não tem retenção na folha, então você vai cair no cálculo anual, né? Para saber quanto que você pagaria no ano. Se você distribuir 50 mil reais e 1 centavo, você paga 10% sobre tudo. Então você imagina, se eu ganho 50 nada, se eu ganho 51 centavos, eu pago né, sobre os 10%. Então 51 mil, se eu tiver a retenção de 10% por 12 meses, eu vou ter entregue para o governo 61.200. Para o governo, no final do ano, me falar se aquele dinheiro realmente é o que eu recolhi, é o que está valendo ou que não. Porque ele vai somar esse cálculo, né? Fazer essas coisas. Mas chegou no final do ano, tem uma formulazinha lá que já está estabelecida na lei, você pega a renda por 60 menos 10, etc., que nós fizemos aqui, que uma pessoa que tem uma renda anual de 612 mil reais, que é o correspondente a 12 meses desse aqui, ela teria que pagar 0,2% de todo o cálculo, que daria R$ 1.224. Ela entregou para o governo 61, mas o que ela deveria pagar era R$ 1.224. Claro que o governo vai devolver? Vai. Mas você tirou do seu caixa e do seu patrimônio, de tudo, 61 mil reais no ano, para você declarar em março e abril, entrar na fila de recolhimento do outro ano, né? Você vai entrar na declaração, passou o próximo ano, você vai entrar na fila de várias pessoas naquele mesmo caso que a gente estava falando aqui. Então, não, eu vou ganhar menos, ou então não vou fazer outras formas. Às vezes, são soluções simples que a gente pode fazer que não caem numa situação dessa. Então, você está entendendo que tudo tem que... Não! Eu vou ser conhecida, só nega imposto. Isso aqui é só um exemplo da questão da renda, mas eu estou falando do consumo, né? Então, qual que é a minha, digamos, o meu conselho, e na verdade aqui, igual eu tô falando, tem muitos pormenores em relação à lei, mas é que a gente precisa mudar a mentalidade. Não tem aquela questão mais, você vai ficar no simples, vender pouco, porque se você quiser ampliar seu negócio, vender para outras coisas, você vai ter que se estruturar. E isso não é para daqui a 3, começa 2027. E você acha que você já vai começar pagando, cobrando, digamos assim. Então é esse ano que você precisa estruturar. E já passou carnaval, né? Agora, desculpinhas. Já não temos desculpinhas, né? Contratos que são longos, a gente precisa reestruturar. Existem umas cláusulas, né, que a gente coloca no contrato, que é para prever essa diferença de tributação. PIS/COFINS, ele vai, digamos assim, ele vai acabar no sistema, né, do ano que vem. Nós temos que calcular, e o IBS e CBS, a gente tem que calcular que talvez 27, 28 você pague menos impostos, mas a partir de 29 você pague mais. Mas você tem uma janela, então tudo depende de uma estruturação. Então é análise, fazer um diagnóstico tributário para saber da sua operação, saber as questões aquela velha história que você não come chocolate, você come wafer, sei lá, você come batata, você não come isso, sorvete não é sorvete, tem leite, não tem leite, cai na tabela, não tem açúcar. Mas é isso, a gente vai ter que, eu ofereço consultoria. Não, agora eu vendo livro. Então é uma coisa assim, entendeu? Eu consultoria, mas eu te vendo o livro, o e-book, mas assim, para sobreviver. A gente, nós brasileiros, somos sobreviventes em relação a tudo isso, principalmente que a gente tem essa confusão de informações em que o governo, infelizmente, ele não usa de clareza, são meias verdades, que a gente sabe as consequências que terão sobre as empresas. Eles focam muito a questão dos 5 mil reais e tal, mas tem outros reflexos e com certeza o preço dos produtos vai aumentar. Não vou cobrar só das pessoas disso, daquilo. Você acha que a pessoa vai chegar a chorar? Eu tô pagando tanto imposto, vou pagar isso e ficar quietinha. Não, ela vai aumentar o preço. Então, a outra que não tem crédito, eu vou te demitir.
não vou comprar mais de você. Que sistema que não vai? Então não é focar no 5 mil. São várias coisas que a gente precisa analisar. Então seria o diagnóstico tributário, a revisão dos contratos sociais, dos acordos de sócios, dos contratos de fornecedores, de participação, para prever, saber como é que está essa questão de distribuição, se vai dividir o prejuízo, se não vai. Precificação, que entra muito nesses SMC, NCM, os KINAIs, para saber qual que é a melhor atividade, qual que é o melhor produto, qual a melhor forma de cobrar. Conta no Paraguai. Paraguai, offshore, LLC, qualquer coisa pode chamar. Não, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira triste, porque o Brasil ele tem um potencial muito grande, assim, de tudo, de pessoas que trabalham, recursos naturais, e hoje o empresário ele é considerado um total vilão. Mas quem que vai produzir, quem que vai fazer, e não acho certo culpar o empresário como se fosse ele que dá trabalho, é ele que faz renda, é ele que produz, é ele que faz tudo. Ah, não, isso é a pior pessoa do mundo. Tá certo. Isso que era disso. Sobre isso tudo. Sobre ISS, essa questão de mudar e tal, é mais uma curiosidade mesmo. Quem vai receber o tributo do ISS? Eu emiti a nota aqui em Montes Claros, foi para uma empresa lá em São Paulo. Eu ouvi alguém falando em algum momento que isso ia mudar, que quem recebeu o valor do ISS, não vai existir mais, é de onde comprou e não de onde vendeu, de onde emitiu. Ah, tem, né? De vender para fora, de vender para dentro. No final das contas, isso mesmo vai acabar, porque vai cair tudo no mesmo sistema, né? Então, aí depende do comitê gestor, dessas novas regras, como é que vai separar. Realmente é uma zona nebulosa, de 2027 até 2033, tudo pode e nada pode. Então, nós temos, o que é certo, que já saiu na lei, não tem alíquota, mas a gente sabe que vai girar mais ou menos em torno de 28%, e vai ficar mais ou menos em 14% de IBS, ou então 12,80%, tá? Algumas coisas assim. E é o que a gente sabe. Mas o que não vai mudar é o sistema. A alíquota está prevista para isso. A questão dos créditos e débitos também não vai mudar. Então, não tem justificativa para não agir nesse momento. No início você falou que tem categorias que têm determinadas taxas, né? Tipo advogado. Ah, sim. Aquilo é o quê? Lobby. Eu achei que eu tava vendo sobre outra coisa. Corta. Tira essa parte. Não teve nenhum raciocínio lógico para determinar essas categorias. Não teve. Você fala assim, eu vou dar um desconto para o agro, porque o agro produz. E eu vou dar um desconto para o advogado, porque o advogado é, sei lá o que, essencial. Ou então eu vou dar desconto para... Não teve nenhum raciocínio lógico. É quem teve o lobby mais forte ali. Os bancos, então talvez isso. Não, é o povo... Você entendeu? Não teve lógica. Mas esses descontos, já está previsto na lei. Vai ter o desconto. O que vocês falam da questão, por exemplo, do aluguel, né? Que a gente está falando um pouco operacional, mas a título de curiosidade é interessante a gente falar. O Airbnb, essa taxa de 28%, lá na lei, no artigo 251, ele fala que pessoas que alugam imóveis que têm mais de R$240 mil no ano e mais de 3 imóveis, eles são contribuintes de IBS-CBS. Ou 288 mil por ano, a partir de um imóvel. Eles são contribuintes de IBS-CBS. Então, não é só PJ, se você na pessoa física não tiver. Então, ele é contribuinte. Então, não é PJ para PJ. A gente tem que colocar essa categoria, se é contribuinte ou não. As pessoas contribuintes de IBS-CBS que locam imóveis nesse sistema, se ela for pessoa física, ela vai pagar 8,4% desses 28%, nós consideramos, que está lá na lei, levando em consideração que o 28% ainda não está definido, suposto. E se você alugar pelo Airbnb, você vai pagar 16,8% de IBS-CBS. Então, se você antes pagava só imposto de renda, por exemplo, para pessoa física, você vai ter um acréscimo, por exemplo, na alocação de pessoa física. Você vai ter um acréscimo de 8,4%. Só que até nisso vai determinar, você vai alugar de pessoa física ou de pessoa jurídica? De contribuinte de IBS ou não contribuinte de IBS? Então, até pessoas que trabalham com locação, elas vão ter que rever o contrato. Imagina um contrato daquele trem grande,
Tipo, uma mega sala dessa. 10 mil reais, 20 mil reais. E aí você tem 10% praticamente, você não vai tomar crédito disso? Então, até as locações, elas vão ter que ter essa reformulação contratual. Então, é a revisão da operação inteira. E foi isso, e determinou na lei. Aí, advogado e trabalhos técnicos têm um desconto de 30%. Aí tem outros, várias listas, mas nenhum com parâmetro lógico. Eu venho mais sempre para ouvir, tentar entender as nuances. Toda vez que eu abro os ouvidos assim para tentar, a gente brinca, fala sobre essas coisas que ficam destacadas no mercado, etc. Acabam tendo um efeito midiático maior. Mas aprendi muito, obrigado. Já muita coisa faz a gente refletir. E assim, o governo consegue ser tão ruim que ele consegue desenvolver a gente, porque a necessidade de planejamento se torna realmente, a gente pensa em holding familiar, questões previdenciárias pelas isenções, e tudo isso força com que eu não posso mais me concentrar apenas no meu negócio como uma parte isolada da minha vida, comprar ou vender produtos ou serviços. Então, esse tem sido o desafio, realmente, o cenário para simples, um cenário que ele inexiste, assim, como operação, e sendo uma massa desse tamanho, bom, para mim, hoje eu acho claro que os preços vão aumentar de forma conjunta no mercado. Sim. E eu tenho algumas hipóteses a partir da minha própria experiência com o negócio, mas fato é que quando alguém, gurus que ditarem respostas prontas de algo que nem tem seus critérios e seus custos estabelecidos, está promovendo ali, jogando palavras ao vento, porque eu acho que vai ser um desafio muito grande, mas fato é que sem esse ponto que você trouxe algumas vezes do planejamento tributário, e esse planejamento tributário não é mais o que eu compro, o que eu vendo, é quem é meu fornecedor, da onde que ele vem, como que e para quem que eu vendo, e quanto que eu vendo, qual que é a minha precificação, e o que eu vou fazer com esse dinheiro, com essa margem de lucro. Antes era essa falta de planejamento pelo qual o brasileiro é tão criticado, inclusive, a gente ganhou como mais um benefício dessa maldade também a necessidade de conjunturar, de estabelecer esse planejamento. Então, acho que é muito rico refletir sobre isso e vir realmente assim, de ouvidos abertos. Obrigado mesmo, acho que foi excelente para tentar ter mais uma nova percepção de um cenário, de um país que até o passado é um mistério, quanto mais o futuro. Mas vamos tentar, na medida do possível, acho que todos nós estamos fazendo o que é possível de ser feito, que é ouvir, aprender e tentar nos planejar mediante as situações potencialmente adversas. E eu já vendo e-book, tá? Encerrado. Não, eu só agradecer mesmo, e assim, tá aqui minha contribuição. Quem precisar, assim, eu sempre tô dando informações nas redes sociais, meu Instagram é fernandalages.adv, e o que precisar de mim, ou de ideias também, nós estamos, construindo uma nova forma de trabalhar, porque sempre saem novas leis, mas necessário demais fazer o planejamento. Então, muito obrigada a todos e estou à disposição.